E aí, pessoal, aqui é o Elias. Estamos aqui hoje para falar de filosofia, né? Continuar nossa discussão sobre a fenomenologia. É muito importante, né, que vocês já tenham visto as aulas anteriores, né? As duas aulas anteriores. Quem não viu, vai lá, assiste, uma por uma, com calma, para a gente poder dar continuidade a essa discussão, né? Dessa filosofia, né? Contemporânea de grande importância, que é a fenomenologia, tá? Então, pessoal, faça a leitura do capítulo com muita calma, faz anotação, né? O que for preciso ali, os tópicos mais importantes, anotem. O que tiver de dúvida, né? Surgirem dúvidas, mandem para mim no Google Class, que eu vou responder, né? Eu vou procurar responder o mais rápido possível, tá bom? Então hoje a gente vai dar continuidade a essa discussão, né, sobre a fenomenologia, tentando entender, né, especificamente qual é, vamos dizer assim, o propósito, né, qual é o objetivo final dessa fenomenologia lá pensada pelo Russell, né, e que vai sendo desenvolvida por ele e outros posteriores aí, tá bom? Então vamos lá para a gente poder começar. Pessoal, então a fenomenologia, né, ela surge com o pensamento ali do Russell, né, é, trazendo, né, como, de certa forma, elemento fundamental essa análise dos fenômenos, que nós já discutimos anteriormente, né, o que eram esses fenômenos, né, sendo percebido como aquilo que surge, né, em nossa mente, né, como aquilo que se produz da nossa relação com o mundo, né, nossa vivência. Então, uma questão que o Russell coloca é justamente essa, né? É que a filosofia, né? E claro que ele está pensando a filosofia dentro da sua perspectiva fenomenológica, devia ali então se direcionar, né? Direcionar o seu olhar para aquilo que era interior ao sujeito, né? Interior ao ser. É, já que ela, por exemplo, o caso da fenomenologia, busca compreender justamente essa questão da consciência, né? E a consciência não como a experiência com o mundo físico, né? Não especificamente com aquilo que é físico propriamente dito, mas a intenção de entender como essa experiência se dá mais no interior do sujeito, no caso aqui, a consciência, a mente, né? Então, na perspectiva do Russell, é justamente isso, né? A filosofia ela deve se voltar para aquilo que é interior, né? Ao sujeito, aquilo que é vivenciado pelo sujeito no seu contato com o mundo físico, porque na perspectiva dele, o mundo físico, né, os objetos, as coisas, suas composições e as suas existências reais deveriam ser objetos, né, são objetos das ciências empíricas. Né? Eu até comentei anteriormente que o Russell ele faz justamente, ele acaba que, de certa forma, resolvendo ali aquele problema, né, em que a ciência, né, o cientificismo, ele buscava ali ampliar o seu leque e as ciências dominavam, de certa forma, diversas áreas, fazendo parecer que a filosofia ficava ali obsoleta, sem vamos dizer assim, uma utilidade prática. Né? E aí aqui ele coloca justamente isso, né? Que a ciência empírica, elas se debruçam sobre a realidade física, né? Sobre os objetos e as coisas, enquanto que a filosofia ela ia refletir sobre os sujeitos, né, e sobre aquela experiência interior desses sujeitos com o mundo que cerca. Então esse é um princípio fundamental da fenomenologia. Então é nesse sentido que o Russell ele defendia que a fenomenologia ela buscava estabelecer, né, e compreender a experiência e as vivências da consciência. Né? Já tinha falado isso anteriormente e retoma agora. Então, na perspectiva dele, o objetivo da fenomenologia é analisar essas experiências e essas vivências. E essa vivência, pessoal, é claro, ela é sempre de um sujeito. A vivência não existe por si própria, né? Então, sempre é um sujeito que vai viver, né, e que vai experienciar o mundo, e a fenomenologia vai buscar entender
vamos dizer assim, a essência dessa experiência, né? A essência e as estruturas dessas vivências, né? E aí aqui é justamente esse conflito, né? Entre aquilo que é físico, né? Quer dizer, os objetos, eles são materiais, as coisas, elas independem, né? Na concepção de Russell, elas independem da experiência. Então, o livro aqui, ele está aqui, ele livro, ele existe fisicamente, independente da minha percepção sobre ele. Eu posso até não ver esse livro, mas ele vai estar aqui. Então, ele é independente dessa experiência, né, esse contato aqui perceptível entre eu e o livro. Já os fenômenos, né, eles são ideais, né? E esses fenômenos, eles só existem no sentido da experiência, né, da consciência. Lembra lá daquilo que eu falei anteriormente. A consciência, ela é sempre a consciência de algo, né? Então, por conta disso, esses fenômenos só existem na medida em que estão atrelados, né, à consciência. Então, o fenômeno, ele é justamente aquele objeto mental, aquela imagem, né, que surge na consciência a partir desse contato com o real. Exemplo bem simples para a gente entender isso é que o livro é o livro independente de eu perceber ele ou não. Estou usando o exemplo do livro só como que foi a primeira coisa que eu vi aqui, tá? Poderia ser qualquer outra coisa, mas o livro é o livro independente da minha percepção sobre ele, porque, enfim, ele é material, a sua existência material, ela independe da minha percepção sobre ele. Se eu vejo esse livro, se eu pego, toco ele, né, e abro, sei lá, eu tenho uma experiência com esse livro e daqui vai surgir uma vivência, né, da minha consciência em relação a esse livro. Um tipo de vivência, né? A mesma coisa se eu tivesse, eventualmente, né, vou usar o exemplo que está no livro de vocês. Então, se eu tivesse de óculos escuros, por exemplo, né, vendo este livro, né, a minha experiência, ela seria diferente, né? Então, consequentemente, o fenômeno aí, né, que surge também seria diferente. Então é essa divisão, né, essa diferença que vai ser o elemento da fenomenologia, né, a busca da fenomenologia de tentar entender essa experiência, essa consciência, né? Então, né, essa relação aí, ela vai se dando, né, de acordo com o que nós vamos experienciando no mundo. Então, dependendo da forma como nós experienciamos esse mundo, esses fenômenos, eles vão, né, vamos dizer assim, se concretizar de formas diferentes, né? Então, eu usei o exemplo aqui do óculos escuro, mas, né, pode ser outras formas de vivenciar que geram esses fenômenos de formas diferentes. E é aqui que a fenomenologia entra de uma forma bem profunda, né? e específica, né? Porque a ideia da fenomenologia é tentar justamente estabelecer quais são, né, as condições, as estruturas fundamentais para essas vivências. O que a fenomenologia vai buscar, pessoal, não é entender a vivência individualizada, né? No sentido de que pensar a experiência a partir do sujeito e, sei lá, dos seus valores e da sua moral e da forma como ele vê o mundo. E sim entender qual é a estrutura geral, vamos dizer assim, dessas experiências, né? Então não vamos, sei lá, a percepção da pessoa tal, né? É a percepção como um todo, né? Que seria a base para que todas as percepções possam ocorrer. Então essa seria mais ou menos aí o propósito, né, dessa fenomenologia, entender quais são essas estruturas essenciais, quais são essas essências, né, dessa vivência, né, dessas percepções, né? Não a percepção individualizada, mas entender como a percepção ocorre de forma universal,
né? Então, olha só, né? As essências, elas seriam universais, elas estariam presentes em todos os indivíduos, né? Afinal de contas, todos vivenciam, percebem o mundo, se relacionam e produzem, e nesse processo, né, a consciência ela vai estar exercendo um papel fundamental, né? E os fenômenos, né, constituem aí a base, né, dessa relação aí da consciência e o mundo. Então, a intenção aqui é compreender quais são, né, os fundamentos dessa percepção, quais são as essências dessa atividade da consciência, né? Então, quer dizer, é algo realmente bastante profundo, né? Porque não vai, vamos dizer assim, se estabelecer sobre princípios individualizados, e sim a tentativa de estabelecer, né, os princípios aí universais, essas essências, né, essas estruturas universais que seriam a base dessa percepção do mundo. Então aqui, ó, o trecho coloca o seguinte, né, um fenomenólogo não se preocupa, portanto, com os processos psicológicos envolvidos no desenvolvimento das emoções e valores de um indivíduo em particular, mas com as condições essenciais que permitem a vivência das experiências de todos os indivíduos, né? Então a ideia não é perceber a experiência particular, mas entender como essas experiências se estruturam, né? E qual é a base, né, essencial para que elas possam existir. Então, ao mesmo tempo é complexo no sentido de que é uma análise extremamente profunda, como também é simples na medida em que busca, né, compreender a coisa na sua simplicidade, na sua universalidade, né, e não na sua particularidade. Então, pessoal, é disso que você vai ter, por exemplo, noções fundamentais da consciência, né, das ações, né, da consciência, que é o exemplo da percepção e da recordação, que são, né, fenômenos, né, diferentes, mas que também são atividades dessa consciência, né, e que também, vamos dizer assim, recorrem a estruturas essenciais para que possam vamos dizer assim, se executar. Então, aqui a gente tem um trecho, né, de um artigo do Marcos Aurélio Fernandes, Consciência, Vivência e Vida, um percurso fenomenológico, que ele coloca justamente, né, como essa relação, né, entre nós e o mundo, nossa relação entre a nossa consciência e aquilo que é percebido por nós, ela se dá, ela se efetiva, né? Então, olha só, o mundo das coisas e o mundo das pessoas, o mundo do real e do ideal, enfim, o todo doente, só se nos faz acessível, só se nos dá a partir de nossas vivências. O que de início chamamos de mundo é o mundo da vida, ou seja, o mundo no qual nós vivemos. Trata-se do mundo das nossas percepções, imaginações, dos nossos sentimentos e desejos, dos nossos pensamentos, né? Então aqui a gente tem justamente essa relação aí, né, entre nós e o mundo no qual nós estamos, né, no qual nós percebemos, e é por meio dessas vivências que se dá esse processo fenomenológico, né, de atividade, de compreensão da atividade da consciência. E aqui a gente vai ter uma noção muito interessante, que é a de que cada fenômeno, né, cada, vamos dizer assim, vivência, né, e a forma como essas vivências se dão, vão produzir, né, fenômenos, e cada forma desses fenômenos determina, né, de maneira específica como como essa atividade ela vai aparecer em nossa consciência. Lembra lá do exemplo do livro que eu dei, né? Então, de acordo com que a gente vai vivenciando esse mundo, né, os fenômenos eles vão se distinguindo, né, nas suas formas, né? A gente já falou, a percepção, a recordação, a imaginação são formas diferentes, né? São formas, são atividades diferentes da consciência, são formas de fenômenos diferentes. E a forma como eles, né, estão ali produzidos, são produzidos, vão, vamos dizer assim, vão determinar de maneira fundamental a forma e a atividade, né, da nossa consciência, a forma como aquilo
aparecerá em nossa consciência. E aí aqui a gente tem os exemplos fundamentais, né? A percepção. Então, se eu vejo o livro, se eu tenho aqui contato com o livro, eu tenho a percepção desse livro. Então, a percepção ela está atrelada a um elemento fundamental, né? Uma essência aí, a uma estrutura essencial que seria, né? Claro, a presença da coisa física. Né? E aí, quando eu falo coisa física, pessoal, pode ser o livro, pode ser o computador, pode ser o celular, pode ser, enfim, qualquer coisa física, né? Então, a percepção ela se dá por meio de algo físico, né? Ela requer, né, fundamentalmente, a presença da coisa física, tá? E eu não falo apenas da percepção visual, tá? Percepção auditiva, paladar e por aí vai. Então, aqui a gente tem uma estrutura fundamental, né, da qual a percepção depende. Né? Então, a percepção como atividade da consciência, né, como produção de fenômeno, depende essencialmente da presença do objeto físico. Né? Então, ver o livro produz um determinado fenômeno na nossa consciência. Tá? E esse fenômeno ele é produzido por essa, aí, no caso aí, a percepção. Né? Esse tipo de fenômeno seria o da percepção. Outra forma de fenômeno é o da recordação. Né? Então, diferente da percepção, a recordação ela não está atrelada à presença física. Então, olha só, na recordação, a consciência mantém a percepção sem a presença da coisa física. Então, eu vi aqui o livro, então, o tipo de fenômeno aqui é a percepção, né? Eu percebi, ele vai produzir um fenômeno na minha consciência. Ok, beleza. Se eu for mais tarde e eu lembrar desse livro, eu recordar esse livro, ele vai produzir um outro fenômeno que é a recordação, né? Ou seja, eu não preciso ali da presença física desse livro, mas a sua percepção ela vai ser produzida, né? De maneira consciente por meio desse processo que chama-se de recordação. E a mesma coisa para a imaginação, né? Então a imaginação ela vai além ainda, né, dessa necessidade, né? Não apenas a existência física ou a recordação, mas a própria criação, né, vamos dizer assim, desses elementos, né, que seria a imaginação. Então, o que a gente conclui disso? Existem diversas vivências, né, da mente, da consciência, cada uma delas com essências, sentidos e estruturas essenciais diferentes. Recordação e percepção não são a mesma coisa, são atividades, né, diversas, né, diferentes. Então a fenomenologia ela busca tratar das experiências da consciência ou da mente e das suas essências. Então o que a fenomenologia busca? Compreender justamente isso, quais são essas atividades, como elas funcionam e quais são as estruturas fundamentais desse processo. Então aqui eu trouxe aqui só para a gente poder entender de maneira mais profunda, né? No dicionário, né? Então você tem a percepção, então seria o quê? Ação ou efeito de perceber, de compreender o sentido de algo por meio das sensações ou da inteligência. Percepção do sofrimento, do clima. Juízo consciencioso acerca de algo ou alguém. É necessário entender a percepção do certo e do errado. Então essa é a noção de percepção, né? Quer dizer, é uma ação, um efeito, né? De perceber, seja por meio dos sentidos ou da inteligência. E aqui, claro, né? É importante lembrar lá na percepção fenomenológica, né? A ideia fenomenológica é que a percepção está atrelada a uma estrutura fundamental que é a existência física, a presença física do objeto da percepção. Tá? Então, a percepção de algo. Né? E a recordação, né? A recordação, lembrança, o que está guardado na memória, o que lembra de uma experiência, de uma situação já vivida. Não tenho recordações suas, né? Exemplo, né? O que traz uma lembrança de alguém, de um lugar, de uma situação. Este carro é uma recordação dela. Guardo isso como recordação sua. Então, quer dizer, a recordação referente a uma vivência física anterior. Né? Então, quer dizer, você tem duas noções que estão, de certa forma, atreladas, mas que são diferentes entre si. Né? Tanto aqui na questão aqui do dicionário, né? Que coloca aí de forma bem clara, e na percepção, na concepção fenomenológica, né? Possuem estruturas essenciais diferentes, né? Enquanto uma está atrelada a uma existência física, a outra
mantém essa percepção mesmo sem a presença dos objetos físicos, né? E aí aqui eu coloquei um desenhozinho que eu achei interessante, né? Demonstrando as diferentes formas de percepção, né? E aí aqui a ideia é justamente que é aquilo que eu estava falando antes, né? Que a filosofia fenomenológica ela não está preocupada sobre a percepção individualizada, né? Por exemplo, aqui você tem uma percepção individualizada. O rapaz aqui está observando um 9 e o outro está observando um 6, né? Então cada um está vendo coisas diferentes, olhando de certa forma para a mesma coisa. Então o que a fenomenologia busca entender não é o que cada um está observando, e sim a sua estrutura, né, da capacidade de observar, de entender como o que depende, né, para que os dois possam perceber essas coisas, mesmo que coisas diferentes, né? Então nesse caso aqui a percepção está atrelada a um objeto, né, um objeto físico, né, e aí geram percepções ainda com percepções diferenciadas, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Tá? Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, manda para mim lá no Google Class, tá? Não deixa de enviar, eu vou responder o quanto antes, tá bom? Novamente, né, reforço, é muito importante fazer a leitura do livro com bastante calma e assistir às aulas também, né, com bastante atenção, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.